Olá, somos aprendizes da consciência, compartilhando o tópico estados de consciência. É uma introdução ao autoconhecimento baseado na psicologia transpessoal e outras abordagens convergentes. Apresenta fundamentos de soft skills, que são competências pessoais, socioemocionais, benefícios para trabalhos em equipes, qualquer tipo de equipe, no trabalho, na família, de amigos, enfim. Apresenta competências que trazem benefícios para o convívio social, de uma maneira geral. Então, vamos aos detalhes. Esta pequena introdução ocorre por causa que este é o primeiro vídeo da sessão Estados de Consciência, que consiste de 5 vídeos. Então, na sequência, nós vemos o tópico inicial, ego e self, que são dois conceitos, duas experiências pessoais fundamentais para o autoconhecimento. Temos aqui uma figura onde o círculo representa o self, que é a nossa identidade verdadeira, digamos assim. E o triângulo representa o ego, que seria uma identidade mais como fachada para a nossa atuação no mundo. Então, na verdade, nós somos o círculo e temos o triângulo. Nós somos o self e temos o ego. Mas acontece que nós crescemos, nós nascemos e crescemos fundamentados no ego, que é algo típico da criança, que é dependente de recursos externos. Então, a criança é dependente. Então, na criança se forma o ego. Então, nós crescemos cultivando um ego como um sistema de pensamentos envolvendo dependências externas. E o self seria a nossa identidade superior, o nosso eu superior, que tem o ego, que passa a ter o ego como um instrumento da vivência no mundo. Mas a questão-chave para o autoconhecimento é esta pergunta que ocorre na intersecção do círculo com o triângulo. É a pergunta: quem sou eu? A gente começa a vida achando que a gente é o ego, que é o nosso sistema de pensamentos e emoções, basicamente. Mas pensamentos e emoções são coisas que nós temos. O que nós somos é o self, que seria, digamos assim, a consciência do universo individualizada, ou individuada, como dizia o Jung. Então, a questão quem sou eu é a chave para o autoconhecimento, para que nós reconheçamos o nosso verdadeiro ser, o nosso eu superior. E vamos alertar para o fato de que a abordagem deste canal procura, de todas as formas, fugir, evitar o enfoque de estar induzindo o que pensar. Procura-se compartilhar a noção de liberdade interior,
que consiste em aprender a pensar, cada um aprendendo e cultivando seus próprios pensamentos, e não um modo de pensar vindo de fora de outra pessoa. Então, este canal é um compartilhamento dessa experiência diferenciada por pessoa. Ninguém precisa, ninguém deve ser uma cópia do outro. Então, cada um é original a partir da consciência transpessoal, que é este self. Então, como introdução, acho que por enquanto isto basta, né? Porque temos os outros vídeos que esclarecem melhor a abordagem. O ego, especificamente, então, é um sistema de pensamentos e emoções com conteúdos mentais, né? Que corresponde a uma programação mental que nós fazemos a partir do nosso nascimento, quando crescemos como crianças, desenvolvendo o ego como um sistema de pensamentos e emoções que se torna uma armadilha, porque se nos identificamos com o ego, nós assumimos uma identidade falsa. E o que é um agravante é quando o ego se torna um sistema de certezas e não um sistema de hipóteses. Porque quando conseguimos considerar o ego como um sistema de hipóteses, nós somos mutantes, nós aceitamos mudanças na nossa maneira de pensar. E quando entendemos que o ego é o nosso sistema de certezas, nós permanecemos estagnantes, porque se torna difícil a gente aceitar mudanças, principalmente na maneira de pensar. Então, baseado nessas duas condições, estagnante e mutante, o ego tem dois estados básicos. Então, temos aqui estados do ego, condutor ou instrumento. O ego, como sistema de certezas, o estagnante, ele é o condutor da vida do nosso eu, de uma maneira muitas vezes fixa, repetitiva, ainda que infeliz, repetitiva, o que nos torna neuróticos, né? Mas quando nós assumimos o ego como um sistema de hipóteses, nós nos tornamos mutantes, flexíveis. Então, o ego, nosso sistema de pensamentos e emoções, se torna o instrumento da nossa vivência no mundo objetivo. Isso é muito importante. Então, como mutantes, entendendo o ego como um sistema de hipóteses, nós já evoluímos o nosso estado de consciência. Vamos lembrar o que dizia Albert Einstein: um problema não pode ser superado com o mesmo estado de consciência. Então, quando vivenciamos um problema, aquele problema só pode ser superado com um estado de consciência superior àquele estado de consciência que gerou o problema. Senão nós vamos ficar num círculo vicioso, correndo atrás do rabo, né? Então, aqui uma primeira dica sobre o que seria o eixo evolutivo, né, que é a evolução dos nossos estados de consciência para superar os nossos problemas olhando de cima, digamos assim. E tendo um estado de consciência evolutivo, nós podemos chegar neste ponto de fazermos um julgamento evolutivo para todas as pessoas,
Por que um julgamento evolutivo? Porque ele é positivo. O julgamento seria este: você é melhor do que pensa, porque você é uma dimensão superior ao pensamento. Então, nunca colocar alguém para baixo, sempre para cima. Mesmo que seja uma pessoa que nos desagrade, se ela alcançar um estado de consciência mais elevado, ela vai melhorar e vai aliviar aquilo que eventualmente nos incomoda. Mas aí está implícita uma condição que nos é muito favorável para a gente ter essa condição de ajudar alguém, ajudar o próximo, puxando para cima e não para baixo. É preciso que nós mesmos estejamos nessa condição de um estado de consciência acima do nosso próprio ego, ok? Então, vamos ver o self agora. O self é o conceito de si mesmo, incluindo a consciência e a identidade pessoal, que está implícita na consciência, né? Como o nosso self. É a percepção que temos de nós mesmos, incluindo nossos sentimentos, pensamentos e experiências. Então, nós temos implícito na nossa consciência o self, que é a nossa identidade verdadeira. A nossa dificuldade é que nós nos acostumamos com o ego e não prestamos atenção em nossa dimensão superior. Então, o princípio básico, a chave do nosso autoconhecimento é passarmos a exercitar a atenção à nossa dimensão superior, que é o self. O que faz a consciência ser superior ao ego é o self, a nossa identidade verdadeira, o centro do nosso ser, réplica do universo. O self é a inteligência sistêmica individualizada ou individuada, que nos torna iguais sem perdermos a nossa liberdade e a nossa originalidade. O self é a nossa consciência cósmica individualizada. Essa liberdade do self, identificada como eu-self, supera a limitação do eu-ego. Então, podemos alcançar a atuação autoconsciente, a nossa autorrealização. Ok? Então, esta foi a introdução, distinguindo o ego e o self. Então, muito obrigado e vamos para os próximos.